questão da economia é bem importante no Yuval Harari, né, que é um dos grandes pensadores da atualidade. Uma das previsões um dos erros de previsão que ele cometeu foi justamente o de que ele imaginava que o mundo não teria mais grandes conflitos armados. E uma das explicações para a teoria dele de que o mundo não teria mais grandes conflitos armados era justamente por conta da globalização e da dependência econômica entre os países. Então, antes da guerra, pensava-se que a Rússia não seria inteligente da parte do Putin e da Rússia comandar uma invasão a outro país como a Ucrânia, porque as consequências econômicas para o país seriam desastrosas. Então, ele teria que pensar aí 2, 3 vezes antes de tomar uma decisão desse tipo. E o que vale para a Rússia vale também para outros países que tenham conflitos históricos envolvidos. Então, mas só que, enfim, essa teoria acabou caindo por terra com essa invasão à Ucrânia. E como você colocou, uma das consequências desse conflito do lado da economia é o aumento da inflação. Essa guerra pegou o mundo ainda no início do processo de reabertura econômica depois da pandemia da Covid-19, ou seja, a gente já vinha enfrentando uma pressão de custos por conta da quebra das cadeias produtivas. Enfim, os países se fecharam, principalmente a China, que é um grande produtor global de matérias-primas, produtos industrializados. O país acabou parando, né? Só reabriu, inclusive recentemente, com relação à pandemia. Então, o mundo já vinha com essa pressão inflacionária e alta de juros e ainda pegou esse conflito que acabou aumentando ainda mais o preço das matérias-primas, lideradas, é claro, pelo petróleo, pelo fato da Rússia ser um dos grandes produtores e de vários países terem deixado de fazer negócios com o país. Com isso, a inflação aumentou no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. O preço, né, as consequências para nós aqui foram, né, os aumentos de uma série de produtos e principalmente dos combustíveis. Todo mundo reclamou em algum momento no posto de gasolina sobre o preço da gasolina na bomba, mas boa parte desse efeito foi provocado por fatores externos, dos quais o governo tinha pouco controle. Claro que a gente teve ainda toda uma discussão aqui em relação à política de preços da Petrobras e tudo mais, mas enfim, isso não vem ao caso aqui, não vou abrir muito esses parênteses, mas isso gerou polêmica no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil, até porque, enquanto o mundo perdia do ponto de vista econômico com essa guerra, um pequeno grupo de empresas acabou se sagrando vencedoras desse conflito, que são justamente as empresas petrolíferas, que registraram, nesse ano de 2022, os seus maiores lucros históricos, ou muito próximos dos lucros históricos. E isso foi tema de críticas de diversos líderes, inclusive do presidente Joe Biden, então, o presidente norte-americano Joe Biden. Então, como sempre nesse tipo de conflito, ou como sempre na economia, para algum perdedor sempre há um vencedor. Esse jogo, muitas vezes, tem pesos e contrapesos.